Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba na TV. Bom, minha família maçônica, estamos aqui hoje no estado do Piauí e de repente encontramos aqui jovens que trabalham pela maçonaria e pela Ordem Demolei. Eu tenho aqui o nosso sobrinho André Luiz Passos Alves, secretário de comunicação do GLJPI e membro do capítulo Guardiões do Piauí. José Felipe da Cunha Frota, iniciático e membro do capítulo Luiz Neto. João Gabriel da Cunha Frota, iniciático e membro do capítulo Luiz Neto. Felipe Souza Silva, iniciático e membro do capítulo Carvalho Neves. Vinícius Linhares, iniciático e membro do Carvalho Neves. Guilherme Cruz, Demolei, membro do professor Carvalho Neves. Rafael Rocha, mestre conselheiro do capítulo, professor Carvalho Neves, número 500. Alana Silva Paiva, secretário do capítulo Francisco Rosa Filho, número 411. Bem, eu queria deixar registrado aqui para vocês que o mundo que nós vivemos hoje, que não sobrevive, tenta sobreviver, nunca precisou tanto da maçonaria como nos dias de hoje. Entretanto, eu vejo também que a maçonaria nunca precisou tanto da juventude da Ordem Demolei como nos dias de hoje. Eu queria que você me dissesse o que representa isso para você. A Ordem Demolei, para mim e para muitos, ela pode significar salvação. Sobretudo, irmandade e humildade. A fraternidade dos laços criados entre nós, que somos irmãos, e assim juramos, ela pode durar até eternamente. Em relação à Ordem Demolei em si, eu vejo nela algo que é extraordinário de todos os tempos. Porque se a gente for observar na história da humanidade, a gente sempre viu muita gente falar algo muito semelhante sempre. Que é a ideia de que o ser humano ele tem uma matéria, de que ele tem pensamentos e emoções, mas de que dentro desse ser humano é sempre possível que você encontre coisas mais sublimes, coisas mais virtuosas e que parecem transcender a matéria, que existem, por exemplo, após a morte de alguém, como as virtudes. E é interessante porque se você observa grandes mestres que passaram por aqui, desde Buda a Cristo, a Zoroastro, todos falam a mesma coisa. A ideia de que a virtude é um reto caminho pelo qual é possível caminhar e chegar a planos superiores. E a Ordem Demolei, de um modo bastante resumido, é uma ordem de 7 virtudes cardeais. É a crença de que o ser humano é efetivamente uma pedra bruta a ser trabalhada e que através de uma alquimia muito sutil é possível sim sublimar isso para níveis muito superiores do ser humano. Então, a Ordem Demolei é uma ordem que acredita e que forma seres humanos no sentido pleno do que seria ser humano. Lendo uma carta que o Frank Sherman Land, que foi o fundador da Ordem Demolei no mundo, escrevia para um iniciático. E nessa carta ele dizia que a partir daquele momento você poderia ter a certeza de que entraria numa grande família. E que a partir dali, você, ao se apresentar como Demolei, teria conhecidos no mundo inteiro, portas se abririam. E então, pelo menos, se a gente observa que a Ordem Demolei não foi criada pela maçonaria, mas por um maçom entusiasta, e observando a história e a trajetória de Frank Sherman Land, observando que seu avô era maçom e que inspirou a sua vida, observando que desde a infância ele tinha uma vivência cristã, uma vivência de companheirismo, de entusiasmo, eu acredito francamente que a maçonaria fez da Sherman Land se tornar o grande homem que ele se tornou. Então, se a gente pensa que a maçonaria não criou a Ordem Demolei, porque de fato foi um maçom que criou, mas a maçonaria tem um papel que seria uma espécie de segundo papel, mas que é brilhante, porque ela faz algo muito nobre, que é acolher a Ordem Demolei e fazer com que essa fraternidade, essa união que o Frank Sherman Land disse que um Demolei encontrará em qualquer lugar do mundo, não esteja somente em Demoleis, mas também nos nossos estudos maçons. Apenas respondendo com uma frase: quem foi, o que é e o que representa Alberto Mansur para você? Alberto Mansur foi quem trouxe esperança para todos nós. Para quem trouxe esperança para muitos jovens que tinham destinos difíceis em suas vidas e que deu esperança para todos eles. Essa seria
esse é o que seria que eu poderia dizer sobre Alberto Mansur? Eu acho que o Roberto Mansur, ele é como se fosse um acolhedor, porque ao trazer a Ordem Demolei para cá, também trouxe a virtude do companheirismo, uma das principais joias, uma das 7 virtudes que tem. Eu acho que ele ajudou muito os jovens por conta que a Ordem Demolei tira os jovens do mau caminho. O que existe mais importante para vocês, Demolei, hoje? O que há de mais importante para mim, particularmente, é eu saber que em cada esquina, em qualquer lugar, pode haver um irmão Demolei, ou sempre vai haver um irmão Demolei para nos apoiar, para nos socorrer no momento de necessidade. E, além disso, nos fazer conquistar espaços que talvez sozinhos a gente não conseguisse. Muitas vezes a gente precisa ser notado em Ordem Demolei pela mão da gente. Quantos capítulos da Ordem Demolei existe aqui? A Ordem Demolei tem 14 capítulos no estado do Piauí, alguns inativos que brevemente voltaram a seus trabalhos e alguns que ainda vão abrir logo breve, para a gente ter aí 15 capítulos da Ordem Demolei. E a ideia é essa, é crescer, ajudar o máximo de pessoas, atingir o maior número de jovens, não somente com o intuito o intuito não é puramente de crescimento, mas de quanto mais pessoas a gente atingir, mais a gente transforma o mundo. Se você tivesse que falar para um maçom ou para um grão-mestre, você diria como Demolei e a necessidade de um capítulo? Eu diria que existe uma frase muito interessante a respeito de que a gente gosta de dizer: vista a camisa da causa. Acho que a gente tem que dizer é vista a capa da causa. Acho que sem a maçonaria, por mais que, como eu já havia citado, a gente tenha a independência, a gente precisa da maçonaria presente no nosso capítulo, acompanhando o nosso trabalho e incentivando isso também. Que nem como faz a nossa família também em casa. E você acha que, particularmente, o grão-mestre estadual aqui, ele veste a capa? O grão-mestre estadual, há um bom tempo, ele veste a capa, sim. Literalmente. Literalmente? Por que o literalmente? Porque o tio Dias, ele tem feito algo extraordinário, que é colocado na sua agenda não só as atividades maçônicas, mas também as atividades Demolei. Então você vai em algumas cidades, como por exemplo Floriano, e você tem os pais dos Demoleis que estão acabando de iniciar. Vem nas cerimônias de apresentação da ordem para seus filhos, no grão-mestre, chegar na cerimônia, conversar com os pais, desmistificar tanto a maçonaria quanto a Demolei. Isso é fantástico e dá uma credibilidade muito maior para a ordem. E o interessante é que nessas cerimônias ele literalmente veste a capa da ordem Demolei para demonstrar a sua proximidade com a nossa ordem, que não é uma proximidade que está presente só em eventos, não. A gente tem visto a criação de capítulos acontecendo na sede do GOB, porque eles chamam os veneráveis mestres de algumas cidades e apresentam a Ordem Demolei. Obviamente que essas pessoas, ao verem a proposta da Ordem Demolei, não conseguem deixar de querer que a Ordem Demolei vá para essas cidades, e ao ficarem encantadas com a Ordem, tem todo o apoio do GOB, dos secretários do GOB, para viabilizarem a Ordem Demolei nesses lugares. Então, a gente tem um entusiasta e alguém que veste a capa da Ordem Demolei e trabalha literalmente pela causa. Temos aqui a nossa presença do nosso irmão, que é grande mestre da Ordem Demolei aqui no estado do Piauí. Eu queria que o irmão se identificasse, o nome e o nome da sua loja. Então, meus irmãos, prazer, meu nome é Diogo Pigosi Barzanella, sou o grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, sou da loja Cavaleiros Templários do Oriente de Freiburg, de Santa Catarina. O que significa a Ordem Demolei para você? A Ordem Demolei, eu acho que sim, falando da minha trajetória já vai dizer o que significa. Eu fui iniciado com 13 anos, na época, em 1996, era a idade mínima para ser iniciado, e estou ininterrupto há 21 anos na Ordem Demolei. Entrei na maçonaria, ocupei todos os cargos de liderança juvenil, mestre conselheiro estadual, fui deputado do Supremo Conselho, fui grande mestre estadual do estado de Santa Catarina, estou grande mestre nacional, sou legionário e chevalier também do Supremo Conselho. Então a Ordem Demolei para mim significa no mínimo 2/3 da minha vida, ou seja, o que eu falei ontem para alguns maçons presentes no evento. Eu sei a educação que eu tive em casa, eu sei os valores que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, mas eu não sei o que eu seria sem a Ordem Demolei. A Ordem Demolei veio sim para agregar muito ao meu caráter, para auxiliar o trabalho feito na minha família
e me fortificar para o mundo profano, para as experiências. Dentro da Ordem Demolei nós temos experiências e fora a gente aplica da melhor forma possível com todos esses baluartes, essas 7 virtudes, a Bíblia Sagrada, os livros escolares, a bandeira da nossa pátria, ou seja, a gente aprende a ser um cidadão pro. Nós temos hoje em cada estado um grande mestre da Ordem Demolei. Existe um relacionamento entre vocês para ter um seguimento? Com certeza. Os grandes mestres estaduais, em minha gestão como grande mestre nacional, são os meus braços direitos em cada estado. Na minha concepção, o grande mestre nacional não tem que ir em cada estado para fazer relacionamento maçônico e nem relacionamento Demolei. Quem tem que fazer, tem que ter essa autonomia é o grande mestre estadual, que tem todo o know-how do estado. De norte a sul no Brasil, a gente vê muitas diferenças até na aplicação da Ordem Demolei, até na maneira de falar um amém, até na maneira de se ajoelhar. Cada estado tem sua particularidade. Quem melhor que o grande mestre estadual para estar junto com as bases? Em minha concepção, o grande mestre nacional tem que administrar o Supremo Conselho e, em eventos maçônicos e demoleis, trazer a ideia do Supremo Conselho e estar próximo a eles, conseguindo ter um laço de harmonia muito mais próximo, ou seja, estar mais próximo das decisões das bases, juntamente com os grandes capítulos. Para a gente encerrar, que o Grão-Mestre está me chamando, o que você espera da Ordem Demolei daqui para frente, inclusive com uma autoridade maior? A Ordem Demolei, eu gostaria que ela continuasse a crescer, simples e pura, porque a gente tem que fazer com que os jovens de hoje tenham a mesma oportunidade que eu tive lá em 1996. A gente precisa trabalhar. Talvez a maior obra da maçonaria, que muitos, historicamente falando, guerreou, batalhou, a maior obra da maçonaria é o trabalho com o jovem. Muito obrigado por sua participação. A voz do escriba na TV. Eu queria que você definisse para mim o que significa esse colar estampado hoje aí com você. Esse colar, ele é representativo ao cargo de grande mestre estadual da Ordem Demolei. Em cada estado do Brasil, existe um representante maçom que é detentor desse colar, ocupando a liderança adulta da Ordem Demolei em nosso estado. Você hoje assumiu o compromisso maior dentro da Ordem Demolei, grande mestre da Ordem Demolei. O que significa isso para você como maçom, como ex-Demolei? Para mim é uma forma de grande aprendizado, primeiramente, interior, né? Me tornar uma pessoa melhor ainda frente aos desafios que um gestor enfrenta, né? E na minha direção do grande capítulo agora, isso me acrescenta muito como pessoa, como valor, por Demolei que fui, né? Por maçom que me tornei durante a minha jornada. Eu Demolei, consegui um convite da maçonaria, né, através da ordem. Em ambas as ordens eu tenho uma gratidão imensa, que me tornaram um homem de bem, um ser humano diferente do que o mundo atual, né, constitui. Então essas ambas ordens me tornaram a pessoa melhor e me confiaram este cargo de grande mestre estadual. Então, em retribuição a tudo que a maçonaria fez por mim, tudo que a Ordem Demolei fez por mim, eu assumi esse desafio, né? Despender um tempo da minha vida profana também, de trabalho, e conseguir fazer um bom trabalho, né? Frente à Ordem Demolei aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, como grande mestre da Ordem Demolei, você tem algum objetivo, algum projeto a curto, médio e longo prazo? Ou você assumiu o cargo simplesmente, sem projeto, sem ideia nenhuma? Não, muito diferente. Desde o início que eu me candidatei a este cargo, né, eu sempre tive ideias de que o grande capítulo pode oferecer um suporte maior à nossa juventude, né, não apenas administrativos, mas de poder encaminhar um jovem para um curso, para uma oportunidade de emprego, e poder fazê-lo desenvolver melhor como pessoa também através dos ensinamentos que a Ordem propicia, né? Então eu venho nessa vertente de poder despertar nesses jovens o real interesse, né, de estudos da Ordem, de querer ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, e diante disso a gente consolidou alguns projetos aí para essa gestão,
para que a gente possa implementar e que não se perca durante o tempo também, né? Ô Caio, eu queria que você me dissesse, primeiro, como você vê a Ordem Demolei hoje? E por que você se candidatou? Existia alguma coisa errada que você poderia resolver, poderia criar novas ideias? Me define isso para mim. Bom, eu vejo a Ordem Demolei hoje como um diferencial no mundo profano, né? A gente vive um mundo hoje de atrocidades, de intolerância, de todas as instâncias, né? Violência. E eu acho que a gente, instruindo o jovem desde cedo no bom caminho, né? Um caminho correto, de tolerância, de amor ao próximo, de respeito aos valores, a gente consegue transformar a sociedade. Então, hoje eu acredito que a Ordem Demolei tem um papel fundamental, né? Ela não deve absorver o mundo profano, e sim transformar os meninos que ingressam para ser cidadãos melhores e, consequentemente, uma sociedade mais justa e melhor. Como dirigente maior da Ordem Demolei no Rio de Janeiro, o que você espera da maçonaria? Grande Loja, Grande Oriente, maçonaria? Bom, eu espero que eles consigam, que a maçonaria em si consiga cada vez mais absorver o jovem, desde que bem amparado, né? Um jovem que tenha as qualificações necessárias para ingresso na maçonaria, e desejo que essa abertura seja dada não de forma aberta também a qualquer um, mas que possa absorver o jovem dedicado, instruído, que tenha boa índole, bom caráter, para que ela se renove com a qualidade de ser um jovem Demolei também, um grande maçom, como assim foi na Ordem Demolei, um grande Demolei. Você se acha preparado para assumir esse tão alto cargo? Eu considero que eu esteja preparado. É claro que na vida somos aprendizes o tempo todo, né? Cada novidade, cada circunstância que é nos colocada em xeque, né? A gente tem que estar preparado para lidar com todos os problemas, e acredito que este cargo me auxiliará na construção do meu caráter. Ninguém é isento de críticas, principalmente quando se chega à liderança, né? Tenho esse ônus das críticas, né? Das reclamações, mas que isso com certeza me auxiliará a tornar uma pessoa melhor. Você hoje oficializou a sua administração. Que recado, que mensagem, que solicitação você faria a esses novos irmãos da sua administração? Bom, desejo que eles tenham sucesso na empreitada, né? A gente nós já traçamos as metas, os objetivos a serem alcançados, e que a gente consiga, além de formar uma equipe, uma união, né? Que é o que a gente mais precisa na Ordem Demolei hoje e no mundo profano. Mais união, fraternidade. Além de todos os nossos objetivos, nós buscamos formar essa família, e que essa família possa criar laços com outros irmãos e oferecer o que eles têm de melhor para que a gente faça uma ordem diferente do que vem sendo feito através dos anos aí. Meu irmão Caio, meu sobrinho Demolei Caio, eu, Braga, da Voz do Escriba, gostaria de dizer para você o seguinte: o mundo profano nunca precisou tanto da maçonaria, nunca gritou tanto por socorro da maçonaria como nos dias de hoje, onde só existe lavagem, corrupção, falta de ética, falta de moral, falta de tudo. Entretanto, a maçonaria nunca precisou tanto como nos dias de hoje da Ordem Demolei. Que você seja bem-vindo, que seus projetos sejam realizados, e eu queria que você finalizasse essa matéria, essa entrevista, você dizendo para mim quem foi o grande homem da maçonaria, o grande líder da maçonaria, chamado Alberto Massu. Sem dúvidas, é um grande mestre, não consigo nem chamá-lo de irmão, apesar de minha condição de maçom. Nosso eterno tio Mansur, merecedor de todas as glórias, que nós possamos dar continuidade ao legado que ele criou, e minha função de grande mestre compete a essa oportunidade minha de dar sequência ao trabalho que ele iniciou. Então é um nome que jamais podemos esquecer, sequer deixar de mencionar em qualquer âmbito, seja na Ordem Demolei ou maçonaria, porque é um dos maiores maçons dos últimos anos aí, não desmerecendo outros demais irmãos,
mas é um irmão que transformou milhares de vidas de jovens, tanto na Ordem Demolei quanto nas Filhas de Jó, e é digno e merecedor de qualquer honraria, qualquer agradecimento que possa existir em nosso território. Eu te agradeço a sua participação e coloco a Voz do Escriba na TV sempre à sua disposição para divulgar o melhor da maçonaria e da Ordem Demolei. Muito obrigado, meu querido tio Braga, que me conheceu desde quando eu era pequeno, andava pelos tempos das lojas que meu pai visitava, então eu tenho um carinho especial. Eu não consigo chamar de irmão também, vai ser meu eterno tio, devido ao carinho e respeito que a gente tem. Agradeço demais a oportunidade de falar em nome da Ordem Demolei, nesse canal maravilhoso de instrução e conhecimento para nós maçons, a Voz do Escriba. Então, desejo sucesso ao seu trabalho também e que possamos, unidos, fazer ou tornar o nosso Rio de Janeiro um lugar melhor. Muito obrigado. Obrigado. A Voz do Escriba na TV. Minha família maçônica, a Voz do Escriba na TV tem uma marca. Eu inicio sempre a minha querida família maçônica. Hoje eu vou justificar o porquê disso. Veja o grande exemplo da maçonaria. Nós temos o irmão Newton, que é de Brasília, que esperou 10 anos, iniciou seu filho, o filho foi iniciado, e galgou todos os cargos, aprendiz, companheiro, mestre, e foi ao grau 4. O irmão esperou o filho ir ao grau 4 e foi até o grau 33. E hoje foi essa sagração e esse orgulho, tanto para ele como pai e filho, como para nós da Voz do Escriba. Meu irmão, muito obrigado por sua participação. Explica para mim como é que foi isso. Isso começou quando ele iniciou na Ordem Demolei. Ele fez todos os graus de Demolei até Chevalier. E eu iniciei na maçonaria e em seguida eu aguardei ele se tornar mestre maçom. Fomos então para a mesma loja e colocamos como objetivo fazermos todos os graus de perfeição até o último grau. E fomos aqui acolhidos por todos os irmãos. E hoje eu sinto orgulho como pai, como irmão, por ter esse momento ímpar na minha vida. Agradeço imensamente ao Supremo Conselho do Brasil, do grau 33. Muito obrigado. Meu irmão, eu acho que não é o Supremo Conselho que tem que agradecer, não. Não é você que tem que agradecer ao Supremo Conselho, é nós, maçons, que temos que agradecer isso. E a emoção maior, aparentemente, não é sua, é dele, que eu queria que se identificasse agora como maçom e grau 33. Muito obrigado, meu irmão. Meu nome é Israel, estou com 33 anos de idade e é um momento ímpar. Eu tive a oportunidade, quando ingressei na Ordem Demolei, passando férias em Brasília, de falar: pai, vou iniciar na Ordem Demolei. Meu pai, coincidência, filho, estou sendo sindicado para a maçonaria. E anos depois, fui morar em Brasília e fui recebido por meu pai na maçonaria, que me esperou para que pudéssemos caminhar. E é uma sensação de alívio, de amor, mais do que meu pai, meu irmão, é um grande amigo. E é um momento realmente muito feliz. A gente tem a grata satisfação de ter passado por todos os momentos, todos os estudos, com todas as dificuldades, todas as tribulações, mas sempre de cabeça erguida, com tranquilidade, com o apoio dos irmãos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sempre com muito carinho, muita acolhida. E é um momento que é difícil até da gente explicar com mais palavras, porque as palavras não conseguem exprimir o sentimento. Vamos dar uma paradinha nesse sentimento, nesse grande amor. E eu queria te fazer uma pergunta. Quem foi para você, o que representa para você o nome de Alberto Mansur? Alberto Mansur, não só para mim, como para todos os demoleis do Brasil, ou melhor, para toda a família maçônica. Eu digo isso como secretário de entidades paramaçônicas do GODEF. Ele teve uma visão à frente do tempo. Ele percebeu que a família maçônica, a família do maçom,
estava fora do templo. E ele então, numa visão arrojada, numa época de crise, de fraternidade, ele trouxe os jovens, tanto meninos quanto meninas, quanto as cunhadas, para perto dos irmãos. E a Ordem Demolei, a Ordem Internacional das Filhas de Jó, as Estrelas do Oriente, Fraternidade Feminina, a família maçônica como um todo, podem dizer que conheceram um dos maiores maçons da história do Brasil. E eu e meu pai temos a oportunidade, além de sermos membros da loja universitária Ordem Luz e Amor de Brasília, somos também membros da loja Alberto Mansur aqui do Rio de Janeiro. Então é um orgulho, é uma lembrança e um dever de não apenas levar a maçonaria adiante, a família maçônica, mas toda essa história que nos envolve. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com a juventude e com a família, tanto no GODEF quanto no Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. E é uma honra, é um momento ímpar, é um momento emocionante. E eu e meu pai só temos a agradecer a todo esse carinho, rogando a Deus, ao grande arquiteto do universo, que abençoe a todos, em especial ao nosso soberano grande comendador, Dr. Eni, que hoje proferiu sábias palavras, juntamente com o nosso soberano também, Antônio Carlos. Foi uma sessão maravilhosa, repleta de ensinamentos, de simbologia, de filosofia e, acima de tudo, de espiritualidade, de fraternidade e de verdadeiro valor maçônico. Bom, eu queria deixar registrado que o slogan do nosso jornal, A Voz do Escriba da TV, é sempre a família maçônica. E eu estou diante de dois maçons que, com orgulho, um diz, esse é meu filho, e outro diz, esse é meu pai. Eu queria que você dissesse para mim, como pai e como irmão, hoje, galgando o grau 33 da maçonaria, tão esperado por você, o que representou isso para você? Aquele momento especial, você hoje, eu estou, o grau 33, ao lado do meu filho. Para mim, foi um ensinamento. E descobri que o filho não é só aquele que nasce, tá entendendo? É o filho que a gente acompanha, a gente vê ele crescer, vê ele alcançar a maturidade e depois, de mão dada, subir a escada de Jacó. É o máximo, eu acho, que para um pai maçom, ter um filho maçom e conseguir, juntos, chegar ao grau 33. Eu vou encerrar essa matéria não pedindo ao nosso irmão que falasse também da sua emoção do grau 33. Eu vou encerrar diferente. Eu me atrevo a dizer o seguinte: queria que você encerrasse dizendo, meu pai, meu irmão, você fala assim, quem é seu pai? Meu pai, meu irmão, você para mim é um exemplo de homem, de garra e de determinação. Muito obrigado. 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 Não terminou legal? Eu não ia perguntar ele para você. Porque é difícil você achar isso. E quando você fala, eu prego muito que a maçonaria tem que ser uma família maçônica. Fica essas politicadas, aí você de repente você vê o pai esperar o filho e ao 33. Ah, eu vou, depois ele vai, normalmente é difícil. A gente esperou mesmo para ir junto.